Olá, sejam muito bem-vindos, meus caros amigos e amigas de alma sensível. É um prazer imenso ter você aqui, como se, de algum jeito misterioso, nossas essências já tivessem se encontrado antes. Num desses encontros que só a vida sabe costurar. É a sua primeira vez por aqui? Então receba meu mais caloroso boas-vindas. Esse é um espaço onde a palavra ganha peso, onde as histórias não são apenas contadas, elas são vividas, sentidas, refletidas. Eu sou Arlindo Chagas, um narrador de emoções e memórias, e este é o canal História Não Escrita, um refúgio feito especialmente para quem valoriza silêncio, profundidade, aquele tipo de narrativa que desperta pensamentos que insistíamos em guardar. Aqui, cada conto carrega um pouco de nós. Um espelho, uma ferida, um desejo escondido. Se você aprecia histórias que mergulham na alma adulta, com suas complexidades, saudades e cicatrizes, então se aconchegue, se inscreva e me diga nos comentários de onde você me escuta. Teu recado é mais que um gesto. É o fio que me liga a você nessa travessia que é contar e ouvir. Agora, feche os olhos por um breve instante. Respire, permita-se estar inteiro aqui, porque a história de hoje não é só ouvida, ela é absorvida. Te digo com sinceridade, há histórias que não se esquecem. Essa é uma delas. Uma garota humilde ajuda um estranho na rua, sem saber que ele é um príncipe. O que acontece depois vai desafiar tudo o que você acredita. O sol já se despedia no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, quando Mariana caminhava pelas ruas estreitas de Pedra Branca, uma pequena cidade no interior do Brasil. Seus tênis gastos rangiam contra o calçamento irregular, e ela carregava uma sacola de pano com algumas frutas que conseguira comprar com o pouco que sobrara do seu salário. Aos 24 anos, Mariana vivia uma vida simples, mas cheia de sonhos. Trabalhar como atendente em uma padaria durante o dia e cuidar da avó, Dona Lúcia, à noite não lhe deixava muito tempo para sonhar. Mas ela nunca perdia o brilho nos olhos. Era como se, mesmo nas dificuldades, seu coração insistisse em acreditar que algo mágico poderia acontecer. Naquela tarde, enquanto atravessava a praça central, Mariana notou um homem sentado em um banco de madeira. Ele parecia deslocado, com roupas simples, mas que não combinavam com o ambiente. Uma camiseta desbotada, um jeans mal ajustado e um par de tênis que pareciam novos demais para alguém que estava tão desleixado. O rosto dele, parcialmente escondido por um boné, exibia uma expressão de cansaço e talvez frustração. Mariana não sabia explicar, mas algo naquele estranho a fez parar. Ele segurava um pedaço de pão seco, como se tentasse decidir se valia a pena comê-lo. Sem pensar muito, ela se aproximou. "Ei, você tá bem?" perguntou com aquela voz suave que fazia qualquer um se sentir acolhido. O homem ergueu os olhos, surpreso. Seus olhos castanhos profundos encontraram os dela, e por um instante ele pareceu desarmado. "Eu acho que sim", respondeu, com um sotaque que Mariana não reconheceu. Era elegante, mas forçado, como se ele estivesse tentando soar comum. Mariana sorriu e, sem cerimônia, abriu a sacola. "Aqui, pega uma maçã. É melhor que esse pão aí que tá parecendo mais velho que minha avó." Ela riu. E o som foi tão genuíno que o homem, mesmo relutante, acabou pegando a fruta. "Obrigado", murmurou quase envergonhado. "Qual seu nome?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele sem pedir permissão. "Christophe", ele respondeu hesitando. "Christophe? Nome diferente. Eu sou Mariana. Prazer em te conhecer, Christophe." Ela estendeu a mão. E ele, após um momento de hesitação, a apertou. A mão dele era quente, mas tremia levemente. O que Mariana não sabia e nem poderia imaginar era que Christophe não era um simples andarilho.
Ele era o príncipe Christoph de Aldenberg, um pequeno reino europeu conhecido por sua riqueza e tradição. Cansado da vida de opulência e das expectativas esmagadoras de sua família, Christoph havia se tornado um jovem arrogante, convencido de que o mundo girava ao seu redor. Seus pais, o rei Ferdinand e a rainha Eleanor, decidiram que era hora de ele aprender uma lição. Com a autorização deles, Christoph foi enviado ao Brasil, um país distante e desconhecido para ele, com uma missão clara: viver 2 meses como uma pessoa comum, sem dinheiro, sem privilégios, acompanhado apenas por seu segurança de confiança, Victor, que o observava de longe. A ideia era simples, mas cruel: forçar Christoph a enxergar a realidade do mundo e, quem sabe, encontrar humildade. Naquele banco, enquanto Mariana tagarelava sobre o festival de flores que aconteceria na cidade, Christoph sentia algo que não estava acostumado: desconforto. Não pelo banco duro ou pela maçã meio amarga, mas pela bondade desinteressada daquela garota. Ele, que sempre teve tudo, agora não tinha nada além de um nome falso e um coração confuso. "Por que você está me ajudando?", perguntou, quase ríspido. Mariana deu de ombros. "Porque você parecia precisar e, sabe, minha avó sempre diz que a gente não precisa de muito para fazer o bem." A conversa foi interrompida pelo som de um trovão distante. A chuva, tão comum naquela época do ano, começava a se aproximar. Mariana se levantou, ajeitando a sacola. "Vem, Christoph, não dá para ficar aqui. Minha casa não é lá essas coisas, mas tem um teto e um café quente." Ele hesitou. Parte dele queria recusar. Afinal, ele era um príncipe, não um mendigo. Mas a outra parte, aquela que estava cansada de lutar contra o mundo, cedeu. "Tá bom", disse, quase inaudível. Enquanto caminhavam pelas ruas molhadas, Mariana não fazia ideia de que aquele estranho carregava um segredo que mudaria sua vida. E Christoph, pela primeira vez em anos, sentia algo que havia esquecido: a possibilidade de ser apenas humano. A chuva caía em cortinas pesadas quando Mariana e Christoph chegaram à pequena casa de alvenaria no bairro da Colina. O telhado de telhas antigas rangia sob o peso da água, e a pintura descascada da fachada dava um ar de luta contra o tempo. Mariana abriu a porta com um empurrão, já que a fechadura vivia emperrando, e fez um gesto para que Christoph entrasse. "Bem-vindo à minha mansão", brincou, com um sorriso que escondia qualquer traço de vergonha. O interior era modesto. Uma sala com um sofá de tecido gasto, uma mesa de madeira com cadeiras desparelhadas e uma cortina colorida que separava a cozinha. No canto, uma televisão antiga exibia uma novela em volume baixo, enquanto Dona Lúcia, a avó de Mariana, tricotava em uma cadeira de balanço. "Vó, trouxe visita", anunciou Mariana, tirando os tênis molhados. Dona Lúcia ergueu os olhos, ajustando os óculos tortos. "Visita? E desde quando você traz estranhos para casa, menina?" Sua voz era firme, mas carinhosa. Christoph, ainda na porta, sentiu-se como um intruso. "Eu não quero incomodar", disse com aquele sotaque que parecia ensaiado. Mariana riu, puxando-o pelo braço. "Para de frescura, Christoph. Senta aí que vou fazer um café." "Vó, ele estava na praça perdido que nem passarinho na chuva." Enquanto Mariana mexia nas panelas na cozinha, Dona Lúcia observava Christoph, com um olhar que parecia atravessar a alma. "Você não é daqui, né, rapaz?" perguntou sem rodeios. Christoph engoliu em seco. Mentir não era tão fácil quanto imaginava. "Não, senhora. Sou de longe." Ela deu um muxoxo, como se não acreditasse, mas não insistiu. "Bom, se a Mariana te trouxe, é porque confia. Só não me apronte, hein?" Na cozinha, Mariana cantarolava uma música antiga enquanto aquecia o café. O aroma forte encheu a casa, trazendo uma sensação de conforto que Christoph não esperava. Ele olhou ao redor, tentando entender aquele lugar.
No palácio de Aldenberg, os corredores eram de mármore, os lustres brilhavam com cristais e o silêncio era quase opressivo. Ali, tudo era barulhento, vivo. O tic-tac de um relógio na parede, o som da chuva, o balançar da cadeira de Dona Lúcia. Pela primeira vez, ele se perguntou como seria viver assim, sem peso, sem expectativas. Mariana voltou com 2 canecas fumegantes e entregou uma a Christophe. Toma, cuidado que tá quente. Ele segurou a caneca, sentindo o calor nas mãos frias. Por que você tá sendo tão gentil comigo? Perguntou, incapaz de segurar a curiosidade. Mariana se sentou na cadeira ao lado, cruzando as pernas. Sei lá, minha mãe, antes de falecer, dizia que a gente nunca sabe o que o outro tá passando. E você, Christophe, tem cara de quem tá carregando um mundo nas costas. As palavras dela foram como um soco. Christophe baixou o olhar, apertando a caneca. Ele queria contar a verdade, que era um príncipe, que estava ali por uma lição imposta pelos pais, que não sabia o que era precisar de ajuda. Mas como explicar isso sem soar ridículo? Em vez disso, ele mudou de assunto. E você, sempre mora aqui? Mariana sorriu, mas havia uma sombra de tristeza nos olhos. Desde pequena. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 10 anos. Minha avó me criou. Não é fácil, mas a gente dá um jeito. Sempre dá. A conversa fluiu e Christophe se pegou rindo de histórias que Mariana contava. Como ela uma vez tentou consertar o telhado sozinha e acabou caindo numa poça de lama, ou como Dona Lúcia insistia em ensinar a neta a tricotar, mesmo ela sendo um desastre com agulhas. Ele não percebia, mas pela primeira vez em anos, estava genuinamente interessado em outra pessoa. Não havia máscaras, não havia jogos de poder. Apenas Mariana, com seu jeito leve e um coração que parecia grande demais para aquele mundo. A chuva diminuiu e Dona Lúcia se levantou, anunciando que ia descansar. Mariana, deixa o rapaz dormir no sofá, mas amanhã ele arruma um jeito, tá? Disse com um tom que não admitia discussão. Mariana riu. Tá bom, vó. Christophe, você ouviu a chefe. Ele assentiu, meio desconcertado. Dormir no sofá? Ele que tinha uma cama com dossel e lençóis de seda? Mas havia algo na ideia que o intrigava. Talvez fosse a novidade, talvez fosse a forma como Mariana o fazia sentir. Normal. Enquanto arrumava um cobertor para ele, Mariana perguntou, quase como quem não quer nada. Ei, você vai ficar na cidade por quanto tempo? Christophe hesitou. 2 meses era o plano, mas olhando para ela, ele não tinha certeza de nada. Um tempo, respondeu. Vago. Ela sorriu. Então amanhã te mostro a cidade. Quem sabe você não gosta de Pedra Branca? Quando as luzes se apagaram e ele se deitou no sofá, ouvindo o som distante da chuva, Christophe sentiu algo novo no peito. Não era conforto, não era alívio, era esperança. E do outro lado da casa, Mariana, deitada em sua cama, pensava naquele estranho de olhos tristes. Algo lhe dizia que a vida estava prestes a mudar. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina, aquecendo o rosto de Christophe, que acordou com o som de pássaros e um leve aroma de pão assando. Por um momento ele esqueceu onde estava. Não havia sinos anunciando o café da manhã real, nem criados organizando sua agenda. Apenas o ronco suave do ventilador de teto e a lembrança de uma garota de sorriso fácil. Ele se sentou no sofá, o cobertor escorregando, e viu Mariana na cozinha, dançando desajeitadamente enquanto mexia algo no fogão. Ela usava um avental velho, com manchas de farinha, e cantarolava uma música sertaneja fora de tom. Christophe não pôde evitar um sorriso. Era a cena mais simples e a mais bonita que ele já testemunhara. Bom dia, dorminhoco! Mariana exclamou, percebendo que ele estava acordado. Tá com cara de quem nunca viu uma cozinha antes. Vem cá, me ajuda a virar essas panquecas. Christophe piscou confuso.
Panquecas? Eu nunca fiz isso. Ela riu alto, jogando a cabeça para trás. Sério? De que planeta você veio, Christophe? Anda, não é tão difícil. Relutante, ele se aproximou, e Mariana entregou-lhe uma espátula. É só virar quando começar a fazer bolinhas, mas cuidado para não jogar no teto. O que se seguiu foi um desastre hilário. Christophe, com sua falta de prática, conseguiu queimar a primeira panqueca e jogar a segunda no chão, o que fez Mariana gargalhar até lacrimejar. Você é pior que eu no tricô, ela brincou, limpando uma mancha de massa do rosto dele, com o dedo. O toque foi tão casual, tão despretensioso, que Christophe sentiu o coração acelerar. Ele, que estava acostumado a bailes formais e gestos calculados, não sabia como lidar com aquela proximidade tão humana. Enquanto comiam as panquecas sobreviventes na mesa da sala, Mariana decidiu que era hora de mostrar a pedra branca a Christophe. Você precisa conhecer a cidade antes de decidir se vai ficar, disse com um brilho travesso nos olhos. Ele concordou, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Vestindo uma camiseta emprestada de um primo de Mariana, que ficava um pouco apertada nos ombros, e o mesmo jeans do dia anterior, Christophe a seguiu pelas ruas de paralelepípedos. Pedra Branca era um lugar vivo, com crianças brincando, na praça, vendedores anunciando frutas frescas e o som de um violão vindo de algum canto. Mariana cumprimentava todos pelo nome, parando para conversar com uma senhora que vendia flores ou para ajudar um menino a recuperar sua pipa presa numa árvore. Christophe observava fascinado. No palácio, ele nunca precisava se esforçar para ser notado. Sua presença era suficiente, mas ali, Mariana brilhava sem esforço, como se sua bondade fosse uma luz que atraía todos. Eles pararam perto de um riacho que cortava a cidade, onde algumas mulheres lavavam roupas e riam alto. Mariana tirou os tênis e mergulhou os pés na água fria, convidando Christophe a fazer o mesmo. Vem, é gostoso, ele hesitou. Príncipes não andam descalços em rios, mas o entusiasmo dela era contagiante. Quando a água tocou seus pés, ele riu, surpreso com a sensação. Tá vendo? Não é tão ruim ser normal, ela provocou jogando água nele. Christophe revidou, e logo os dois estavam encharcados, rindo como crianças, sem se importar com os olhares curiosos dos moradores. Mas o momento de leveza deu lugar a algo mais profundo, quando Mariana o levou ao mirante da cidade, uma colina com vista para o vale. O vento soprava suave e o sol dourava as copas das árvores. Sentados na grama, Mariana abriu o coração. Sabe, às vezes eu penso em sair daqui, ir para uma cidade grande, estudar, ser alguém. Mas aí olho para minha avó, para as pessoas daqui e penso, será que eu sou egoísta por querer mais? Sua voz tremia e Christophe viu lágrimas se formarem nos olhos dela. Você já sentiu isso? Como se o mundo esperasse algo de você, mas você não sabe se é capaz? As palavras dela ecoaram no peito de Christophe. Ele, que sempre teve tudo, nunca se sentira suficiente. Seus pais o viam como um herdeiro, não como um filho. Seus súditos o viam como um símbolo, não como um homem. Eu sei como é, admitiu, surpreendendo a si mesmo. Onde eu cresci, as pessoas esperavam que eu fosse perfeito, mas eu não sou. E às vezes sinto que nunca vou ser o que eles querem. Era a primeira vez que ele falava algo tão verdadeiro, e o peso no peito parecia menor. Mariana o olhou, como se enxergasse além das palavras. Então talvez a gente precise desaprender o que os outros esperam e aprender a ser quem a gente é de verdade. Ela pegou a mão dele, os dedos quentes contra os dele. Christophe, você não precisa ser perfeito, só precisa ser você. E pelo que vi hoje, você é bem legal quando não está tentando ser sério. Ela sorriu e o coração dele deu um salto. Pela primeira vez, ele não se sentiu julgado. Ele se sentiu visto
Enquanto desciam a colina, com o pôr do sol pintando o céu de rosa e laranja, Christophe percebeu que algo estava mudando dentro dele. Mariana não era apenas uma garota humilde. Ela era uma lição viva de que a felicidade não estava em títulos ou riquezas, mas nos momentos simples, nas risadas compartilhadas, nas mãos que se tocam sem medo. E pela primeira vez, ele quis ser digno daquele olhar que ela lhe lançava. Um olhar que dizia que ele podia ser mais do que um príncipe. Ele podia ser um homem. O Festival de Flores de Pedra Branca estava a todo vapor, transformando a praça central em um mosaico de cores e perfumes. Guirlandas de girassóis e margaridas pendiam das árvores. Crianças corriam com coroas de flores na cabeça, e o som de uma sanfona misturava-se às risadas dos moradores. Mariana, com um vestido leve de estampa floral que pegara emprestado da prima, parecia parte daquele cenário, como se o próprio sol tivesse decidido descansar em seu sorriso. Christophe, ao lado dela, sentia-se um peixe fora d'água, mas não podia negar. Aquele lugar, aquela energia o faziam querer pertencer. Você tá muito sério, Christophe. Mariana cutucou-o, entregando-lhe uma coroa de flores que uma criança havia feito. Coloca isso, vai te deixar menos carrancudo. Ele arqueou uma sobrancelha, olhando a coroa como se fosse um artefato alienígena. Eu? Usar isso? Perguntou com um tom que tentava ser arrogante, mas falhava miseravelmente. Mariana cruzou os braços, fingindo impaciência. Ou você coloca, ou eu mesma coloco, e aí vai ser pior. Rindo, ele cedeu, ajustando a coroa na cabeça. Um grupo de adolescentes passou, aplaudindo e assobiando, e Christophe, vermelho como um pimentão, tentou esconder o rosto. Você está me fazendo passar vergonha, murmurou, mas o brilho em seus olhos traía a diversão. O dia passou em um borrão de momentos felizes. Eles dançaram ao som de um forró improvisado, com Mariana ensinando Christophe a mexer os pés, ou pelo menos tentando. Você é mais duro que madeira, homem. Ela riu, enquanto ele pisava no pé dela pela terceira vez. No meu lugar, a gente dança diferente. Ele se defendeu, mas logo desistiu de explicar e apenas a puxou para mais uma rodada, ignorando as próprias falhas. Entre tropeços e gargalhadas, Christophe sentia algo novo. Leveza. Ele, que sempre dançara. Valsas rígidas em salões de mármore. Agora girava uma garota de pés descalços sob o céu aberto e nunca se sentira tão livre. Quando o sol começou a se pôr, Mariana o levou para um canto mais tranquilo do festival, onde voluntários distribuíam mudas de flores para os moradores. Escolhe uma, disse ela, apontando para as plantinhas alinhadas em vasinhos. Christophe hesitou, olhando as opções. Violetas, begônias, cravos. Eu não sei cuidar de plantas, admitiu, quase envergonhado. Mariana pegou um vasinho com uma muda de girassol e colocou nas mãos dele. Então tá na hora de aprender. Girassóis são fortes, mas precisam de cuidado, como as pessoas. Aquelas palavras ficaram com ele enquanto voltavam para a casa de Mariana, cada um carregando um vasinho. No caminho, ela parou de repente, olhando para o céu estrelado. Sabe, Christophe, às vezes eu penso que a vida é como essas estrelas. Parece que tá tudo bagunçado, mas se você olhar direito, vê que cada uma tem seu lugar. Ele a observou, o coração apertado. E você, já achou o seu lugar? Perguntou, quase sem pensar. Mariana suspirou, os olhos brilhando com um misto de esperança e dúvida. Ainda não, mas tô tentando. E você? A pergunta o pegou desprevenido. No palácio, seu lugar estava definido, herdeiro do trono, futuro rei. Mas ali, com os pés sujos de terra e um girassol nas mãos, ele não tinha certeza de nada. Eu acho que tô começando a descobrir, respondeu a voz baixa. Mariana sorriu e, sem aviso, apoiou a cabeça no ombro dele. Então, a gente pode descobrir juntos.
Disse, tão suavemente que ele quase não ouviu. O gesto foi simples, mas para Christophe foi como se o mundo parasse. Ele queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas, e tudo o que fez foi ficar ali, sentindo o calor dela contra si. Naquela noite, enquanto ajudava Mariana a lavar a louça, uma tarefa que ele executava com a mesma habilidade de um elefante, em uma loja de cristais, Christophe percebeu o quanto estava mudando. Ele, que outrora desprezava qualquer trabalho manual, agora ria de si mesmo ao derrubar espuma no chão. Você é um perigo na cozinha, Mariana provocou, jogando um pano de prato nele. Mas até que tá aprendendo. Ele sorriu, mas por dentro pensava, ela não faz ideia do quanto. Antes de dormir, Christophe ficou olhando para o vasinho de girassol na mesa da sala. Ele pensava nos pais, na lição que queriam lhe ensinar. Eles queriam que ele aprendesse humildade, mas o que ele estava aprendendo era muito maior. Que a vida não se media por coroas ou riquezas, mas pelos instantes que faziam o coração bater mais forte. Mariana, com sua coragem e seu jeito de enxergar beleza no comum, estava lhe mostrando o que significava ser humano. E pela primeira vez, ele sentiu medo, não de falhar como príncipe, mas de não ser digno do coração que aos poucos estava começando a amar. As semanas em Pedra Branca passaram como um sonho que Christophe não queria que acabasse. Ele havia encontrado um ritmo na cidade, ajudando Mariana na padaria onde ela trabalhava e até ganhando alguns trocados carregando caixas no mercado local. Suas mãos, antes macias como as de um nobre, agora exibiam calos, e ele se surpreendia ao sentir orgulho disso. Cada dia ao lado de Mariana era uma lição disfarçada de risadas, olhares tímidos e silêncios que diziam mais do que palavras. Uma tarde, enquanto varriam o chão da padaria após o expediente, Mariana desafiou Christophe para uma competição, improvisada. Quem terminar primeiro ganha um desejo, anunciou, brandindo a vassoura como uma espada. Ele riu entrando no jogo. Um desejo? Prepare-se para perder então. A cena era cômica. Christophe, desajeitado, tropeçando no balde de água, enquanto Mariana dançava com a vassoura, cantarolando uma música qualquer. No fim, ela venceu, claro, e com um sorriso travesso declarou seu desejo. Quero que você cozinhe o jantar hoje, e tem que ser bom, hein? Christophe, que nunca havia cozinhado na vida, entrou em pânico. Cozinhar? Você está me sabotando? Reclamou, mas o brilho nos olhos dela o convenceu a tentar. Na cozinha da casa, de Mariana, sob o olhar atento e ligeiramente desconfiado de Dona Lúcia, ele se atrapalhou com facas, queimou o alho e quase incendiou uma frigideira. Mariana, entre gargalhadas, o salvou, guiando suas mãos para cortar cebolas e temperar o arroz. Você é um caso perdido, Christophe, mas até que tem potencial. Ela brincou, tão perto que ele podia sentir o perfume suave de sabonete em sua pele. Quando finalmente sentaram para comer, o arroz estava meio empapado e o frango um pouco salgado, mas Dona Lúcia elogiou com um sorriso. Tá melhor que a primeira tentativa da Mariana, isso eu garanto. Aquele jantar, com pratos descombinados e risadas altas, foi um dos momentos mais felizes da vida de Christophe. Ele olhou para Mariana, que contava uma história exagerada sobre como quase derrubou um bolo no chefe, e sentiu algo que o assustou: amor. Não o amor idealizado dos contos de fadas, mas um amor real, feito de imperfeições, confiança e vontade de estar ali, exatamente ali, para sempre. Mas junto com esse sentimento veio a sombra da verdade que ele escondia. Ele era um príncipe, com um reino e um destino esperando por ele. Como poderia prometer um futuro a ela sem revelar quem era? Naquela noite, após Dona Lúcia ir dormir, Mariana e Christophe sentaram no quintal sob um céu cravejado de estrelas. Ela segurava uma xícara de chá
E ele, o vasinho de girassol, que agora exibia um broto verde, prova de que ele estava, aos poucos, aprendendo a cuidar. Christophe, ela começou hesitante. Você já pensou no que quer da vida? Tipo, de verdade? A pergunta o pegou desprevenido. Ele olhou para o girassol, buscando coragem. Antes, eu achava que sabia. Tinha tudo planejado, tudo o que eu precisava fazer. Mas agora eu só quero ser alguém que faça diferença, alguém que valha a pena. Mariana virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de ternura e curiosidade. Você já vale a pena, sabia? Você mudou desde que chegou. Aqui. Antes parecia que carregava uma armadura. Agora tá mais... você. As palavras dela foram como um abraço, mas também um lembrete do quanto ele ainda escondia. Ele quis contar tudo. Sobre Aldenberg, o trono, a lição dos pais, mas o medo de perdê-la o travou. Em vez disso, ele pegou a mão dela, os dedos entrelaçando-se naturalmente. Mariana, você me faz querer ser melhor. Não sei como. Te agradecer por isso. Ela sorriu, mas havia uma vulnerabilidade em seu olhar. Só promete que não vai sumir, tá? Porque eu tô começando a gostar de ter você por perto. O coração de Christophe disparou e ele apertou a mão dela, como se pudesse ancorar aquele momento. Eu prometo. Disse mesmo sabendo que era uma promessa frágil, sustentada por uma verdade incompleta. Quando se despediram, com um abraço que durou mais do que o necessário, Christophe voltou ao sofá da sala com o peito apertado. Ele estava apaixonado por Mariana, mas também preso entre dois mundos. Cada dia que passava, o aproximava do fim dos 2 meses impostos por seus pais, e a ideia de voltar para Aldenberg sem ela era insuportável. Pela primeira vez, ele questionou se valia a pena ser príncipe, se isso significava perder o que realmente importava. Enquanto adormecia, com o som distante de grilos do lado de fora, Christophe fez um juramento silencioso. Encontraria uma forma de ficar, de ser o homem que Mariana merecia. Mas no fundo, ele sabia que o caminho para isso seria mais difícil do que qualquer lição que seus pais poderiam ter planejado. O ar de Pedra Branca parecia mais leve naquela manhã, como se o próprio universo conspirasse para tornar o dia especial. Christophe acordou com uma energia diferente, impulsionado por uma decisão que tomara na noite anterior. Ele precisava dar um passo adiante com Mariana, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos. Hoje, ele a surpreenderia. Enquanto ela se arrumava para o trabalho na padaria, Christophe pediu permissão a Dona Lúcia para usar a cozinha. Só não ponha fogo na casa, rapaz. Ela alertou com um sorriso desconfiado, mas deixou-o à vontade. Com a ajuda de um caderno de receitas amarelado que encontrou na gaveta, Christophe tentou fazer biscoitos de canela, algo que Mariana mencionara. Amar! O resultado foi uma bagunça épica. Farinha espalhada pela bancada, uma tigela quebrada por acidente e um cheiro meio queimado que fez Dona Lúcia aparecer na porta, abanando o ar. Você tá tentando cozinhar ou fazer fumaça de sinalização? Ela brincou. Mas, contra todas as expectativas, alguns biscoitos sobreviveram, tortos, mas comestíveis. Christophe os colocou numa lata velha, orgulhoso como se tivesse conquistado um reino. Quando Mariana voltou do turno da manhã, exausta, mas sorridente, Christophe a chamou para o quintal. Fecha os olhos, pediu, guiando-a com cuidado até a mesa de madeira sob a mangueira. Quando ela abriu os olhos, viu a lata de biscoitos e uma florzinha silvestre que ele colhera no caminho. Você fez isso? Perguntou surpresa, os olhos brilhando. Tentei, ele respondeu, coçando a nuca meio envergonhado. Mariana pegou um biscoito, deu uma mordida e, para surpresa de Christophe, sorriu. Tá meio duro, mas é o melhor biscoito que já comi. Porque você fez para mim. Aquele momento simples abriu as portas para algo maior.
Mariana sugeriu que passassem a tarde no lago da cidade, um lugar tranquilo, cercado por árvores frondosas. Eles pegaram uma bicicleta velha de Dona Lúcia, que rangia a cada pedalada, e foram juntos, rindo quando Christophe quase caiu ao tentar equilibrar a lata de biscoitos na cesta. No lago, sentaram-se numa manta que Mariana trouxera, com o sol refletindo na água como um espelho dourado. Ela jogou uma pedrinha, fazendo-a quicar, e desafiou Christophe a tentar. No meu país, a gente não joga pedras em lagos, ele disse, tentando soar sério, mas logo riu ao falhar na primeira tentativa. Você é péssimo nisso, Mariana provocou, jogando outra pedra com perfeição. Entre risadas e brincadeiras, a conversa tomou um rumo mais profundo. Mariana falou sobre a mãe, que adorava pintar paisagens e sonhava em expor seus quadros. Às vezes, sinto ela aqui, sabe? Como se ela tivesse orgulho de mim, mesmo eu não tendo feito nada grandioso. Christophe ouviu, o coração apertado. Ele queria contar sobre sua própria vida, sobre os quadros renascentistas que decoravam o palácio, sobre a pressão de ser um símbolo em vez de um filho. Mas, em vez disso, ele disse: Você é grandiosa, Mariana. Não pelo que faz, mas por quem você é. Você faz o mundo melhor só por existir. As palavras a pegaram desprevenida. Mariana olhou para ele, os olhos marejados, e sem pensar, inclinou-se e o beijou. Foi um beijo tímido no início, hesitante, mas logo se transformou em algo mais forte, cheio de tudo que não haviam dito. Christophe segurou o rosto dela, sentindo o coração disparar, como se aquele momento pudesse reescrever sua vida inteira. Quando se afastaram, ofegantes, Mariana riu, nervosa. Desculpa, Não, sei o que deu em mim. Ele sorriu, puxando-a para mais perto. Não pede desculpa, foi perfeito. Naquela noite, deitados na grama, olhando as estrelas, Christophe sentiu que poderia ficar ali para sempre. Mas a realidade não tardou a se intrometer. Enquanto Mariana falava sobre o futuro, sobre sonhos de estudar e viajar, ele percebeu que o tempo estava acabando. Restavam apenas 2 semanas até o fim dos 2 meses impostos por seus pais. Ele precisava decidir, contar a verdade e arriscar perdê-la ou continuar vivendo uma mentira que não poderia sustentar. Antes de voltarem para casa, Mariana pegou a mão dele, séria. Christophe, seja lá o que está te preocupando, você pode me contar. Eu não sou de julgar, tá? Ele assentiu, mas o nó na garganta o impediu de falar. Ele queria acreditar que ela o aceitaria, mesmo sabendo que era um príncipe, mas o medo de destruir o que haviam construído era maior. Enquanto pedalavam de volta com o vento fresco da noite no rosto, Christophe tomou uma decisão. Ele falaria a verdade. Mas não hoje. Hoje, ele só queria guardar o gosto daquele beijo e a promessa de um amor que, pela primeira vez, parecia maior que qualquer coroa. O amanhecer em Pedra Branca trouxe uma brisa fresca, mas Christophe sentia o peito pesado, como se carregasse uma tempestade dentro de si. O beijo com Mariana na noite anterior havia selado algo em seu coração, mas também acendera uma urgência. Ele não podia mais adiar a verdade. Cada momento com ela, cada risada, cada toque, tornava a mentira mais insuportável. Ele queria ser honesto, mas o medo de perder o que encontrara em Pedra Branca o paralisava. Hoje, porém, ele decidiu que seria diferente. Mariana, alheia ao conflito interno de Christophe, estava radiante. Ela o convenceu a participar de uma feira comunitária na praça, onde os moradores vendiam artesanatos e comidas caseiras. Você vai ver, é o melhor dia para sentir o coração da cidade, disse, puxando-o pela mão. Christophe, ainda com a coroa de flores que Mariana insistira que ele usasse novamente, tentou se deixar levar pela energia dela.
A praça estava vibrante, com barracas coloridas e o cheiro de milho assado no ar. Mariana o apresentou a amigos e ele, surpreendentemente, se viu à vontade, ajudando a arrumar uma barraca de doces e até vendendo alguns brigadeiros com um charme desajeitado que fez as senhoras rirem. Num momento de distração, enquanto Mariana ajudava uma criança a amarrar um balão, Christophe tentou fazer malabarismo com 3 laranjas para impressioná-la. O resultado foi um desastre hilário. Uma laranja caiu na cabeça de um senhor rabugento, outra rolou para debaixo de uma mesa e a terceira acabou nas mãos de Mariana, que voltou rindo tanto que mal conseguia falar. Você é um perigo público. Christophe! Ela exclamou, jogando a laranja de volta para ele. Ele riu, mas por dentro pensava: quero que ela sempre me olhe assim. O dia, porém, tomou um rumo mais sério quando Mariana o levou para ajudar numa tarefa especial: pintar um muro da escola local, que estava sendo reformada pelos moradores. Enquanto espalhavam tinta azul num rolo improvisado, Mariana abriu o coração. Sabe, Christophe, eu sempre tive medo de sonhar grande. Minha avó diz que sonhar é bom, mas que a gente precisa manter os pés no chão. Só que desde que você chegou, eu comecei a acreditar que talvez eu possa fazer mais. Talvez eu possa estudar, viajar, ser, sei lá, alguém que deixe uma marca. Ela parou, a tinta pingando do rolo, e olhou para ele. Você já sentiu isso? Como se alguém te fizesse querer ser maior. Christophe sentiu um aperto no peito. Ele baixou o rolo, a tinta manchando seus tênis. Você faz isso comigo, Mariana, todo dia. As palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las. E ela corou surpresa. Por um momento eles ficaram em silêncio. Apenas o som dos pincéis e das risadas distantes dos outros voluntários ao fundo. Então ela sorriu tímida. Então a gente tá no mesmo barco, né? Aquele momento poderia ter sido perfeito, mas o peso da verdade voltou a assombrá-lo. Quando terminaram de pintar, sentaram-se no gramado ao lado da escola, dividindo uma garrafa d'água. Christophe olhou para Mariana, o cabelo preso num coque bagunçado, uma mancha de tinta na bochecha, e decidiu que era agora ou nunca. Mariana, eu preciso te contar uma coisa, começou a voz trêmula. Ela virou-se preocupada. O que foi? Tá tudo bem? Ele respirou fundo, o coração disparado. Eu não sou quem você pensa. Meu nome é Christophe, sim, mas eu venho de um lugar chamado Aldenberg. Sou um príncipe. As palavras saíram pesadas, como se arrancassem um pedaço dele. Mariana piscou, confusa, e então riu. Tá, boa piada. Príncipe sei, e eu sou a rainha da Inglaterra. Mas o rosto sério de Christophe a fez parar. Você tá falando sério? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ele assentiu, explicando tudo. O reino, a lição dos pais, os 2 meses como pobre, a arrogância que o trouxera até ali. Cada palavra era um risco, mas também um alívio. Quando terminou, Mariana estava em silêncio, os olhos fixos na grama. Por que você não me contou antes? Perguntou magoada. Christophe engoliu em seco. Porque eu tinha medo de te perder. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, Mariana. Não quero que isso mude. Ela se levantou, cruzando os braços. Mas muda, Christophe. Você é um príncipe. Tem um mundo inteiro esperando por você. E eu sou só eu. A voz dela quebrou, e Christophe sentiu o coração se partir. Ele se levantou, segurando os ombros dela com delicadeza. Você não é só nada. Você é tudo. Não me importa o trono, o palácio, nada. Eu quero ficar aqui, com você. Mariana desviou o olhar, lágrimas escorrendo. Não é tão simples. Você tem uma vida que não posso alcançar. E eu não sei se consigo lidar com isso. Ela se afastou, deixando-o ali com o peso de suas palavras. Christophe quis correr atrás, mas algo o segurou.
Ele sabia que precisava lhe dar espaço, mas também sabia que não desistiria. Mariana o ensinara o que era amor, e ele lutaria por isso, mesmo que significasse abrir mão de tudo que já fora. O silêncio entre Mariana e Christophe pesava como uma nuvem carregada nos dias que se seguiram à revelação. Mariana continuava seu trabalho na padaria, sorrindo para os clientes, mas seus olhos carregavam uma tristeza que não escapava a Dona Lúcia. "O que está acontecendo com você e aquele rapaz, menina?" perguntou a avó numa noite, enquanto descascavam batatas na cozinha. Mariana suspirou, os ombros caídos. "Ele não é quem eu pensava, avó. Ele tem outra vida, outra história. Não sei se consigo fazer parte disso." Dona Lúcia pousou a faca segurando a mão da neta. "O coração não escolhe por conveniência, Mariana. Se ele te ama e você o ama, o resto é só barulho. Mas você precisa decidir o que quer carregar." As palavras da avó ecoaram em Mariana, mas o medo ainda a segurava. Ela sentia falta de Christophe, das risadas, dos olhares que pareciam enxergar sua alma, da forma como ele tentava, desajeitado, se encaixar em seu mundo. Mas como amar alguém cujo destino estava tão distante do dela? Enquanto isso, Christophe, hospedado temporariamente na casa de um amigo da padaria, passava as noites olhando o girassol que plantara com Mariana, agora florescendo com pétalas amarelas. Cada pétala era um lembrete do que ele podia perder se não lutasse por ela. Determinado a reconquistá-la, Christophe bolou um plano que misturava coragem e um toque de humor, algo que ele aprendera com Mariana. Ele pediu ajuda aos moradores da cidade que, já afeiçoados ao forasteiro atrapalhado, toparam participar. Numa manhã ensolarada, Mariana foi surpreendida ao chegar à praça. As crianças do bairro, segurando balões coloridos, formavam um caminho que levava ao coreto. No centro, Christophe aguardava, segurando um cartaz feito à mão que dizia: "Mariana, me dá uma chance de ser só o Christophe que você ama?" Ela parou, o coração disparado, enquanto os moradores aplaudiam e riam. Uma das crianças, com um sorriso banguela, entregou-lhe um biscoito torto, idêntico aos que Christophe tentara fazer semanas antes. "Ele disse que é para te lembrar dele", a menina anunciou, e Mariana não pôde evitar uma risada, mesmo com lágrimas nos olhos. Christophe se aproximou nervoso, mas com um brilho determinado nos olhos. "Eu sei que te machuquei por não contar a verdade", começou, a voz firme apesar do tremor. "Mas aprendi com você que o que importa não é de onde a gente vem, mas para onde a gente quer ir. E eu quero ir com você, Mariana. Não como príncipe, mas como o homem que te ama." Mariana olhou ao redor. Os rostos sorridentes, os balões, balançando ao vento, o biscoito ridiculamente torto na mão, e sentiu o peso no peito aliviar. "Você é um bobo", disse rindo entre lágrimas. "Mas é o meu bobo." Ela o abraçou e a praça explodiu em aplausos. Christophe a girou no ar, rindo como nunca, e por um momento o mundo era só eles dois, sem coroas, sem barreiras. Naquela tarde, sentados no mesmo banco onde se conheceram, Mariana abriu o coração. "Eu fiquei com medo, Christophe, medo de te amar e te perder para um mundo que não é o meu. Mas aí percebi que o amor não é sobre ter certeza de tudo, é sobre querer enfrentar o desconhecido juntos." Ele segurou as mãos dela, os olhos brilhando. "Então vamos enfrentar. Eu não sei como, mas prometo que vou fazer dar certo. Por você, por nós." Para selar aquele novo começo, Christophe sugeriu algo inesperado: plantar mais girassóis no quintal de Dona Lúcia. "Um para cada promessa que a gente fizer", disse com um sorriso. Mariana riu, cavando a terra ao lado dele. "Promessa 1, nunca mais me faça comer biscoito queimado", brincou, jogando terra nele. Ele revidou, e logo os dois estavam sujos, rindo alto, enquanto Dona Lúcia assistia da janela, balançando a cabeça com um sorriso.
Naquela noite, enquanto viam o pôr do sol, Christophe sentiu uma paz que nunca conhecera. Ele sabia que os desafios ainda viriam: o retorno a Aldenberg, a decisão sobre o trono, a distância entre seus mundos. Mas, com Mariana ao seu lado, ele acreditava que poderia enfrentar qualquer coisa. O amor, ele aprendeu, não era uma coroa a ser conquistada, mas uma escolha a ser feita todos os dias. E ele escolheria Mariana, sempre. Os dias após o perdão de Mariana pareciam um sonho, tecido com esperança e coragem. Christophe sabia que seu tempo em Pedra Branca estava chegando ao fim. Os 2 meses da lição imposta por seus pais estavam quase completos, e o chamado para retornar a Aldenberg pairava como uma tempestade no horizonte. Mas agora, com Mariana ao seu lado, ele encarava o futuro com uma determinação que nunca conhecera. Ele havia mudado, não apenas por ela, mas por si mesmo, e estava decidido a provar que seu amor poderia superar qualquer distância, até mesmo a de um reino. Numa tarde ensolarada, Christophe e Mariana decidiram revisitar o lago onde compartilharam o primeiro beijo. Munidos de uma cesta com sanduíches, cuidadosamente preparados por Mariana para evitar outro desastre culinário, eles pedalaram pela cidade, acenando para rostos conhecidos. Christophe, agora mais confiante na bicicleta velha que rangia, tentou impressionar, soltando as mãos do guidão, só para balançar dramaticamente e quase colidir com uma pilha de mangas numa barraca de frutas. "Você é um perigo!" Mariana riu, segurando-o enquanto o vendedor balançava o punho brincalhão. "Se sou um perigo, a culpa é sua por me fazer querer te impressionar", retrucou Christophe com um sorriso. As risadas deles ecoaram pelas ruas, uma melodia de alegria que atraía olhares e aquecia corações. No lago, estenderam uma manta sob uma frondosa árvore de jacarandá, cujas flores roxas caíam como confete. Enquanto comiam, Mariana desenhava a paisagem num caderninho, um hábito herdado da mãe. Christophe observava, encantado com a forma como o lápis dela dançava na página. "Você é muito boa nisso", disse, genuinamente impressionado. Ela corou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. "É só um passatempo, mas me faz sentir perto da minha mãe, sabe?" Christophe assentiu, o coração cheio. "Você deveria continuar. Quem sabe um dia não tem sua própria exposição?" Os olhos dela brilharam com a ideia, e por um instante, ele a viu sonhando além de Pedra Branca. A conversa ficou mais séria quando o sol começou a baixar. Christophe respirou fundo, sabendo que não podia fugir do inevitável. "Mariana, meu tempo aqui está acabando. Meus pais querem que eu volte para Aldenberg em breve." O rosto dela se fechou, mas ela assentiu, se preparando. "Eu sei, tô tentando não pensar nisso, mas... E agora?" Ele segurou a mão dela, o toque firme. "Pensei muito sobre isso. Não quero voltar a ser o príncipe que eu era. Quero ser o homem que você me ajudou a ser. Então, vou falar com meus pais. Pedir para ficar mais tempo, ou talvez te levar comigo se você quiser." Os olhos de Mariana se arregalaram. "Ir para Aldenberg? Eu, Christophe, não sei se eu me encaixaria num lugar assim." Ele apertou a mão dela, a voz cheia de convicção. "Você se encaixa em qualquer lugar, porque leva seu coração com você. E é isso que te faz ser quem você é. Mas eu nunca te pediria para deixar tudo para trás. Vamos resolver juntos, tá?" Lágrimas se formaram nos olhos dela, mas ela sorriu encostando-se nele. "Tá bom, juntos." Para alegrar o momento, Christophe sugeriu um mergulho. Mariana, sempre competitiva, o desafiou a uma corrida até o outro lado do lago. "Quem perder tem que cantar na frente da Dona Lúcia", declarou, já entrando na água. Christophe, previsivelmente, perdeu feio, debatendo-se no meio do caminho e fingindo ser atacado por um peixe imaginário para fazer Mariana rir.
Fiel à palavra, naquela noite, ele se apresentou na sala de Dona Lúcia, cantando uma versão horrivelmente desafinada de uma música folclórica brasileira, enquanto Mariana e a avó batiam palmas, mal contendo as risadas. Sorte sua que eu te amo, ele murmurou para Mariana depois, o rosto vermelho, mas o coração transbordando. No dia seguinte, Christophe recebeu uma mensagem de Victor, seu segurança, que o monitorava discretamente. Seus pais queriam falar por uma chamada segura. Com um nó no estômago, Christophe pediu um laptop emprestado a uma professora local e se instalou num canto silencioso da biblioteca. Quando os rostos do rei Ferdinand e da rainha Eleanor apareceram na tela, ele se preparou. Você se saiu bem, Christophe? Começou o pai, o tom mais suave que o usual. Ouvimos relatos do seu tempo aí. Você mudou. A mãe sorriu com uma rara ternura nos olhos. Estamos orgulhosos de você. Christophe aproveitou o momento. Eu mudei, mas não só por causa da lição de vocês. Conheci alguém. Mariana. Ela é o motivo de eu ser melhor. Eu a amo e quero construir uma vida com ela, aqui ou em Aldenberg. Peço a bênção de vocês para fazer isso acontecer. O rei e a rainha trocaram um olhar, surpresos, mas pensativos. Traga-a para Aldenberg, disse a mãe por fim. Queremos conhecer essa mulher que conquistou seu coração. Depois, decidiremos. A chamada terminou e Christophe sentiu uma onda de esperança. Ele correu para encontrar Mariana, que cuidava do jardim de girassóis no quintal. Eles querem te conhecer, exclamou sem fôlego. Em Aldenberg, você vem comigo? Mariana parou, o regador tremendo nas mãos. A ideia de deixar Pedra Branca, sua avó, seu lar, era assustadora, mas ao olhar para Christophe, os olhos sinceros, a crença inabalável neles, ela sentiu a própria coragem crescer. Sim, disse, um sorriso atravessando o medo. Eu vou por nós. Enquanto se abraçavam, os girassóis balançavam na brisa, as pétalas douradas, como prova das promessas que cumpriram. Christophe e Mariana superaram distâncias, dúvidas e o peso de dois mundos. O que quer que viesse pela frente, um palácio, um trono ou apenas um ao outro, eles enfrentariam de mãos dadas, com corações cheios de amor e lições aprendidas. Naquele momento, sob o sol quente do Brasil, eles sabiam que a história deles estava apenas começando.